Oi, Matos, tudo bem? Oi, tudo bem contigo? Tudo bem. Bom, antes da gente iniciar, aprofundar, né, na nossa apresentação, eu queria que você brevemente se apresentasse e comentasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho, né, com a educação menstrual, desde a graduação, passando pelo mestrado, né, o foco do teu mestrado. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Tá bem. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Conheço o Prof. Deco desde os meus 6 anos de idade. A gente estudou praticamente todo o período escolar juntos, então é uma honra para mim estar aqui hoje. Falando um pouquinho do meu trabalho, da minha formação, eu sou formada em dança bacharelado na Universidade Federal de Santa Maria. E nessa mesma universidade eu fiz um mestrado em artes visuais. O meu enfoque é na criação de arte, das artes do corpo, né? Eu falo artes visuais, a pessoa imediatamente associa com desenho, com escultura, mas a minha área de pesquisa é na performance, então é um trabalho corporal mesmo. E a minha pesquisa em educação menstrual, ela acontece a partir da arte, né, da dança, que é da onde eu abordo esses temas. E aí, falando bem resumidamente, na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre ciclos do corpo feminino. Então, eu queria abordar a menstruação, a gravidez, o puerpério, o aborto, todas essas questões biológicas e observar como é que esses momentos que são naturais do corpo, eles podem ser usados para propagar, para justificar preconceitos, opressões, toda a questão do machismo, como o patriarcado ele usa desses momentos naturais como algo que reforça, né, preconceito, estereótipos, enfim. E aí, Rubra Fluidez é o nome de uma das performances que eu criei, que fala sobre a menarca, que é o nome dado à primeira menstruação. E para eu criar esse trabalho, eu entrevistei várias mulheres, perguntando para elas como tinha sido a primeira menstruação. E aí, nessas falas, nesses relatos, a gente vê o quanto a maioria são mulheres, né? Mas essas pessoas que menstruam, elas tinham questões de muita insegurança em relação à menstruação, de não saber o que era, ou de ter nojo, ou de sentir culpa. Enfim, né? Então, quanto esses tabus que têm essa relação com o machismo, eles vão afetar a autoestima dessas pessoas que menstruam, a relação delas com o próprio corpo. E aí, a educação menstrual, ela vem nesse sentido, né? De educar sobre a menstruação, de dar visibilidade sobre esse assunto, porque é algo natural, porque a gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso, porque isso não deveria ser um problema. O foco do nosso encontro aqui, na verdade, é também fazer com que as turmas que estão assistindo a gente agora assistir o seu documentário que saiu ainda no fim do mês passado, né? E aí eu queria comentar justamente sobre isso, sobre a escolha da data de publicação do documentário. O documentário se chama Rubra Fluidez, o papel da arte na educação menstrual. Foi ao acaso escolher o 31 de outubro ou tem algum motivo histórico e cultural para publicá-lo justamente no Dia das Bruxas? Essa é uma boa pergunta, não esperava. Então, sim, eu tinha um prazo, né, de entregar esse documentário, porque ele foi aprovado por um edital que abriu, né, de incentivo à arte agora nesse período da pandemia. Então, eu tinha o prazo de entregar ele em outubro. Foi uma escolha consciente, escolher o Dia das Bruxas, por toda essa associação da mulher, dos saberes femininos com a bruxaria. Então, tem toda essa ideia da caça às bruxas, né? Que ali na Idade Média teve toda a perseguição durante a Inquisição, e eram mulheres que tinham conhecimento, que eram taxadas como bruxas e iam para a fogueira, então pessoas que tinham conhecimento sobre o uso medicinal das plantas, né? Mulheres que tinham esse conhecimento, mulheres que não se submetiam
a alguns padrões vigentes, ou seja, sei lá, mulheres que não queriam casar, mulheres que não eram heterossexuais, todas essas pessoas, essas mulheres eram vistas como bruxas. Então, escolher o Dia das Bruxas também vem desse lugar de dizer, então tá, então se isso é ser bruxa, então bruxa mesmo, e recebam esse nosso conhecimento e passem a respeitar os nossos corpos e a nossa sabedoria. Legal. E o documentário, ele inicia, né, contigo narrando a tua menarca, né, e à medida que o tempo vai passando, outras vozes vão se sobrepondo, né, com outras pessoas que menstruam também narrando suas próprias histórias. Essa sensação de que ser mulher, de certa forma, te deixa vulnerável. Parece que aquilo ficou muito evidente a partir da minha menstruação, da minha primeira menstruação. Eu tinha 10 anos, tava bem. Eu tinha 11 anos e não entendi nada. Mas eu tava toda suja de vermelho porque eu tava toda de branco e eu achei que eu fosse morrer. Eu tava realmente, eu estava na praia, a gente foi no banho. Se eu não me engano, até a edição foi o trabalho do Arthur, né, da edição dos áudios, né? E ao longo da nossa conversa eu quero voltar a comentar sobre esses depoimentos, né? Mas antes é importante comentar que o teu documentário gira em torno, né, da sua dissertação do mestrado em artes visuais, e nele, e aqui eu vou usar exatamente as palavras que você usou no documentário, né? Você se preocupa em estudar poética e politicamente como momentos entendidos como biológicos do corpo feminino podem ser lidos e afetados culturalmente. Eu me propus a estudar poética e politicamente como momentos entendidos como biológicos do corpo feminino podem ser lidos e afetados culturalmente. Já quero pular para os teus resultados. Você acha que esses resultados eles estão escancarados numa sociedade que não quer enxergá-los ou camuflados numa sociedade que não se interessa em conhecê-los? Eu acho que ambas as coisas. Eu acho que às vezes está num lugar muito sutil da gente reconhecer essas violências, porque são muitos anos, né, da gente sendo educada para não ver. Tanto é que antes eu falei que a educação menstrual fala sobre dar visibilidade à menstruação, que é fazer esse assunto ser, como é que eu posso, assunto seja difundido, que a gente aborde esses temas. Então, o que eu sinto? Que quando eu comecei a perguntar sobre essas mulheres, essas pessoas que menstruam, como tinha sido a menarca delas, comecei a visualizar o quanto a família tem um papel também de perpetuar algumas ideias, né? Então, algumas famílias não falavam sobre isso, outras famílias, o pai tinha esse caráter, essa visão agressiva, né? De tipo, minha filha não pode, tem que se cuidar, porque agora ela vai engravidar. Então, a gente fala que são mandatos que a pessoa ouve desde muito, muito jovem. Então, tem essas coisas que eu acho que sim, são escancaradas mesmo, né, Deco? De ouvir uma coisa super machista da família, ou de não poder falar sobre, que daí já fica também mais na... A gente não fala, então não existe. Então, isso também fica num nível um pouco mais submerso, não é algo tão escancarado. E eu acho que tem outras coisas que são mais sutis, que aí a gente vai ver na publicidade, por exemplo, né? Por muitos anos não se via o sangue nas propagandas de absorvente, era um líquido azul. Então, isso é uma coisa sutil, assim, né? Mas por que estão mostrando um líquido azul se o sangue é vermelho? Qual é o problema desse sangue menstrual aparecer? Então, tem essas camadas, assim. Outra coisa também eu vou falar de capitalismo, né? Podem me chamar de esquerdista. O quanto o capitalismo, né? Daí os absorventes ou vão para esse lado de esconder esse sangue, essas propagandas, esses comerciais, ou eles falam que você pode tudo. Então, a mulher que menstrua, ela vai seguir trabalhando, ela vai seguir produzindo o tempo todo. Então, também essa ideia de que
existe a menstruação, ou mesmo existindo, não interessa, você vai seguir sendo produtiva para a sociedade capitalista, para esse sistema. Então, algumas coisas são escancaradas no sentido de nossa, essa menina foi educada a esconder a menstruação, essa menina foi educada a ter vergonha disso, a se sentir culpada, enquanto tem outras coisas que parecem que estão mostrando a menstruação de uma forma mais positiva, mas que também tem várias problemáticas envolvidas. Sim, eu acho interessante isso que tu falou, eu já pensei em alguns momentos sobre isso, assim, se homem menstruasse, né, se sexo biológico masculino menstruasse, muito provavelmente, falando de capitalismo mesmo, né, o ritmo de trabalho, acho que levaria isso em conta, né? Eu acho que, tipo, Sim. Eu não sei, talvez haveria algumas alterações, não sei, eu acho que de alguma forma isso estaria colocado nesse modelo de trabalho. Tem um texto muito legal, depois eu vou te mandar, que é Se os Homens Menstruassem, que aí ele é uma mulher que escreve como se isso fosse tudo ao contrário. Mas eu acho que sim, que faz sentido isso que tu falou, e não porque a menstruação te deixa inválida e que você não vai fazer nada durante a menstruação ou que você fica fraca, mas que existem alguns momentos que é um corpo que é cíclico, então tem momentos que você vai estar super produtiva, assim como vai ter momentos que essa produtividade para fora, porque também ser produtivo em silêncio e descansando também é algo muito importante, mas que são ritmos diferentes e que às vezes e que também é exigido que a gente esteja sempre nessa produção constante, sem levar em consideração essas flutuações do corpo, dos hormônios e tudo mais. Nos relatos, como a gente estava comentando antes, né, dos relatos dessas outras pessoas comentando sobre a menarca, é possível perceber muitas coisas, né, contextos familiares diferentes, como você tinha comentado antes. Inclusive, a próxima pergunta é sobre a influência familiar, né, e o modo como essas pessoas encararam a menarca. Enfim, conta aí um pouquinho para nós como é que tu conseguiu esses relatos, que eu sei que é uma metodologia talvez a mais bonita que eu já vi dentro de uma pesquisa. Muito obrigada. Como eu reuni esses relatos, foi assim, né? Primeiro, eu tava muito essa memória da minha primeira menstruação, de como tinha sido, que foi algo que não foi muito legal, assim, foi meio traumático e eu achei tudo horrível e tal. E aí eu queria saber se a menarca tinha sido ruim para mais pessoas, se tinha sido algo marcante para mais mulheres. E aí comecei a fazer uma pesquisa de campo, que a gente chama, né? E aí, essa minha pesquisa de campo, ela já foi um processo criativo, já foi parte da criação artística. Então, eu fiz, na verdade, uma amiga minha desenhou cartazes perguntando: você lembra da sua menstruação? Poderia escrever sobre? E aí, eu espalhei esses cartazes por vários banheiros daqui de Santa Maria, na época. E aí deixei papel e lápis para que as pessoas fossem escrevendo. Então, começou desse jeito, as mulheres indo no banheiro, encontrando aquela caixinha e escrever. E o que eu percebi é que rapidamente começou a ter um retorno, que isso estava causando alguma coisa, impactando, estava tocando essas mulheres de alguma forma, a ponto delas compartilharem sobre isso. E tem muitos relatos que falam, né, que nunca tinha falado sobre isso, obrigada por ter deixado esse cartaz aqui. E, inclusive, uma observação, a minha banca de mestrado, a professora que me avaliou, ela foi num bar com a filha dela, sem saber da minha pesquisa na época, e elas responderam que legal, cartaz. participaram. Então, foi tudo muito... foi muito engraçado, assim. Ela falou, minha filha me mostrou no banheiro, a gente escreveu e tal. Então também teve isso, né, dessas coisas de ter gerações diferentes me respondendo e tudo mais. E aí, no meio desse processo, uma mulher tirou uma foto do cartaz e publicou num grupo do Facebook. E aí o que aconteceu foi que meio que viralizou na época, tipo, várias pessoas comentando, mais de 1000 comentários, contando sobre a primeira menstruação. Então, foi algo muito
especial para mim mesmo ter essa noção de que era uma coisa que as mulheres queriam falar sobre, por isso também dar visibilidade. Um cartaz que fala a palavra menstruação no banheiro é algo que modifica esse espaço, né? E eu sempre falo que isso é uma coisa daí já da performance art, já vai mais para o lado desse assunto assim, específico da arte, mas que é a performance, ela é um acontecimento, a gente fala, acontecimento do corpo. Então, eu podia ter colocado esse cartaz e ninguém ter me respondido. E aí não existiu a performance. Então, ela só existiu porque, de fato, tinha esse interesse, esse desejo de falar sobre. Eu não sei se isso foi proposital, mas em determinado momento do documentário, depois que passa todos aqueles relatos, né, sobrepostos, é dado ênfase em relatos e reações dos pais e das mães, né, que ocorreram de forma muito negativa. Pode-se observar também que, principalmente, a figura paterna reage muito pior, uns relatos absurdos, assim, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essas reações que muitas vezes são refletidas de forma muito negativa, né, durante a vida das pessoas, por reflexo dessa reação, principalmente paterna. Então, dos relatos que eu observei, né, não posso falar que isso é oficial do mundo inteiro e que é assim, mas na minha pesquisa, do que eu visualizei, o que acontece é eu vi de mulheres mais velhas que as mães não comentavam, pai muito menos, né? Da mãe não falar e delas descobrirem pelas irmãs mais velhas. Então, ter essa coisa muito escondida de ter que descobrir algo, né? Então, daí entra também nessa ideia de que a mulher é um mistério, a mulher... O que acontece no corpo da mulher? E, gente, é um corpo que... Enfim, não é um mistério, é um corpo humano, assim como o corpo biológico masculino também é um corpo humano. Mas quando a gente coloca esses véus e essa coisa, o tabu, isso que não pode ser dito, não pode ser dito, tudo se torna um mistério. A mulher não conhece o próprio corpo, dela não sabe, né? E, enfim, daí a questão do silêncio, que é horrível também, né? De não falar sobre. E daí da menina que menstrua e às vezes também não conta para a família e tem que se virar e descobrir tudo sozinha também. Aí tem as relações da mulher que precisa preservar o seu corpo. Então, ela menstrua, imediatamente isso está relacionado à ideia de reprodução. Então, tu menstrua, tu pode engravidar. Então, cuidado para não engravidar. Agora, você tem que tomar cuidado com os homens, cuidado com a roupa que você veste e tudo mais. Então, tem essa instrução das mães e que, até certo ponto, eu não julgo, porque é ruim, óbvio, ter que ouvir isso, mas são mães que têm medo que essas filhas sofram violência. Então, mas é aquela história, né? Por que as meninas têm que ouvir isso, enquanto os homens, os meninos cisgênero também deveriam estar ouvindo que eles deveriam respeitar esses corpos, né? Então, deveria vir desse lugar e não da mulher que se protege. Mas dos pais ciumentos, né? Dos pais agressivos. E aí se cria essa ideia de que ser mulher é algo ruim, algo que te deixa em perigo, né? Que você pode ser atacada a qualquer momento, então e que você precisa esconder o seu corpo. Então, meu corpo é algo tão ruim assim que eu não posso mostrar, que eu preciso ter vergonha. Então, quanto à menstruação, esse tabu ele vai afetar a autoestima dessas pessoas, né? Tem um relato que é muito forte, que ele aparece na performance, que é uma mulher que fala que o pai dela descobre, ela tem vergonha de contar o pai, ele descobre, ela fala não, porque ele fala assim que vai andar armado, porque minha filha agora se um homem é para ela, vai engravidar, sabe? Então aquela coisa, um terror. Então é isso, ou é o silêncio, ou essa instrução para que a pessoa se esconda, né? Que ela se reprima totalmente.
E aí tem outra coisa que a gente fala bastante, que é a ideia de higiene, que é, não que a gente não precise se higienizar, óbvio, mas que é a mulher tem que estar limpa, então a menstruação como uma sujeira. Então também tem esse lugar de como se fosse algo ruim, por isso que muitas educadoras menstruais têm evitado falar de higiene menstrual e usado outros termos, né, de cuidado menstrual, por causa dessa relação que às vezes tem imediatamente de menstruação com sujeira, ou essa instrução também de... Tenho certeza que muitas meninas que vão ver esse vídeo talvez tenham escutado, que é, menstruou, esconde bem o absorvente, enrola o papel, que é para não deixar nenhum vestígio. Então, sempre isso, né, de um corpo que esconde, que é sujo e que pode ser violado a qualquer momento. Como a formação em educação menstrual agora também, que é um movimento bem forte na América Latina agora. E uma das coisas que a minha professora fala é o quanto é importante o papel da família nesse contexto, mas que o papel da educação menstrual deveria ser do Estado e não da família. E que, claro, no futuro, quando tivesse lindo e maravilhoso, a gente entendesse que a menstruação é natural, aí sim ser o papel do pai, da mãe, dos familiares, mas que enquanto o nosso Estado, né, o nosso governo, não, nosso sistema de saúde, tudo isso, a educação das escolas mesmo não tiver esse papel de educar positivamente sobre a menstruação, toda a sociedade vai estar perdida em relação a isso, né? E as famílias, consequentemente. E, Matos, você tem resposta, assim, não sei claro, é um motivo de preocupação geral, né, para quem se preocupa com isso, mas eu sei que também pode ter muitas mães aí assistindo, pode ter muitas pessoas aí que querem ter filho no futuro, e aí tu tem recomendação, tu tem como agir nesse momento? Tenho recomendações. Claro que, né, cada realidade, cada pessoa tem suas crenças e tudo mais, mas o que a gente tem falado, assim, na educação menstrual e da minha experiência, é conversar isso desde cedo, falar sobre... peraí que eu vou pegar um livro. Deixa eu ver se eu achei. Sim. Achei. Vou voltar um pouco na fala. Bom, então, recomendações para pessoas adultas, para quem, sei lá, tem uma irmã mais nova, para quem pretende ter filhos, para quem tem uma afilhada, uma prima, né, quer colaborar para que ela tenha uma visão mais tranquila, que ela tenha essa aceitação do corpo. Eu acho que, em primeiro lugar, é falar desde cedo, né? Então, cada idade do desenvolvimento da criança, a gente vai ter uma abordagem diferente, mas poder falar, tô menstruada, ou sei lá, a criança vê um absorvente e você explicar, isso aqui é um absorvente que é usado em menstruação, então talvez mostrar esses produtos, quem tem coletor menstrual mostrar, explicar que o sangue não é um machucado, acho que isso é uma coisa muito complicada, porque a gente tem essa associação do sangue com algo que machuca, que dói, que faz uma ferida. E aí, a criança que desde cedo já sabe que esse sangue é algo natural do corpo e tudo mais, ela não vai ter esse susto. Eu acho que o que a gente precisa, principalmente, é impedir esse pavor da pessoa que menstrua e não sabe o que está acontecendo. Porque cada vez mais cedo as meninas têm menstruado. A gente tem agora muitas crianças de 9 anos que estão menstruando. Então, se uma criança de 9 anos está menstruando, ela precisa, antes disso, já saber o que é menstruação. Então, é um processo que a gente começa desde a infância. E tentar falar de uma forma mais positiva, né? Porque a gente escuta muito essa reclamação da menstruação. Que porcaria, vou menstruar, vai acabar a minha infância. Isso é outra coisa que eu observo muito. Não falem que a menina virou mocinha, não falem que ela virou mulher, porque ela é uma criança, muitas vezes.
Uma criança de 9 anos que escuta que virou mocinha, o que isso quer dizer? Que ela não pode mais brincar, que acabou a infância, que agora ela tem responsabilidades? Não, é uma menina que está passando ali pela puberdade, que ela está, claro, com transformações no corpo, mas que ainda é uma criança. Então, ter cuidado com essas falas de... a gente está numa sociedade que quer que as meninas amadureçam muito cedo, que falam que as meninas amadurecem primeiro, e isso acarreta muitas questões bem problemáticas para o futuro, porque as crianças merecem ser crianças, né? Vamos viver cada momento de uma vez. E aí eu tenho esse livro aqui, não sei se você vai ver bem, que se chama A Mamãe Sangra. Que eu também sou professora eu trabalho com crianças de 2 a 6, 7 anos de idade. E aí esse é um livro que uma mulher escreveu para o filho dela. E o que ela conta é que ela ela usa coletor menstrual. Acho que vocês já falaram, né, sobre isso também na outra aula. E aí, em algum momento, ela usa esse sangue. Alguns podem achar isso nojento ou não, mas se vocês acham isso nojento, se perguntem por que vocês acham esse sangue nojento. Mas em algum momento pega um potinho assim com sangue e vai regar as plantas. E o filho dela vê aquele pote com sangue e pergunta. Então é um livro bem para crianças pequenas entenderem. E aí a criança pergunta: você se machucou, mamãe? Dela não. E aí ela vai explicando o que é esse sangue. Ela conta que esse sangue alimentou esse bebê, a criança, quando morava na barriga da mãe. Então, hoje em dia existem também esses materiais que são bem legais para a gente estar usando com crianças pequenas. E eu acho que é isso, pensar nessas afirmações que definem muito, tipo, você virou mulher? Não virou mulher. Que mais? Cuidado que agora você vai engravidar. Claro que a gente tem que conversar sobre isso, mas não nesse lugar de pânico e terror, porque parece, né, que... Enfim. Então, acho que são alguns cuidados que a gente precisa ter. Inclusive, eu queria agradecer essa resposta, né? Eu fiz uma pergunta assim, até num sentido pessoal, porque eu tô com a minha irmã, ela tá com 10 anos, a qualquer momento, né? Ela pode ter a menarca, e eu mostro os vídeos que a gente tá produzindo também, eu mostro para minha mãe. Eu acho que é importante, né? Inclusive para o pessoal que está assistindo nós, já foi recomendado nas outras aulas que mostrem, né? Que espalhem esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Mas agora vamos falar um pouco sobre arte, né? Vamos falar sobre a criação da performance. Como é que foi esse processo? Então, foi assim, porque é muito forte, assim, ler todas essas coisas. Eu até tenho uma pastinha com vários dos relatos no documento deles na parede, né? Eles aparecem ali atrás. Mas foi algo que gerou muito movimento interno e ao meu redor. E por que eu falo isso? Porque eu precisei revisitar a minha menarca e observar, né, o quanto a gente fala que a gente muitas vezes somatiza, né? Então, o que seria isso? Somatizar é trazer questões emocionais para o corpo, e isso pode acarretar em desequilíbrios, questões de saúde. Enfim, um exemplo é quando a gente está muito estressado, isso pode afetar os nossos hormônios e afetar a nossa menstruação. Né? Dando um exemplo bem simples, mas eu acho que toda essa visão negativa que eu tinha da menstruação também afetava a minha relação com ela e como eu vivenciava meu ciclo. Então, eu sempre tive desequilíbrios hormonais por muito tempo, ainda é uma questão para mim. E é legal falar isso, porque às vezes quando eu falo que trabalho com menstruação, parece que eu sou a pessoa mais bem resolvida do mundo com a minha menstruação, e não, é um processo. E então acho que pegou bastante nesse lugar de ser comigo e de ter que lidar com todas essas outras histórias que eram muito fortes. Às vezes eu só lia aquilo, eu ficava chorando, assim, meio arrasada, e escrevendo muito, e processando tudo aquilo. E aí o que eu fiz foi, agora falando bem assim da parte como eu criei a performance, eu juntei esses relatos e comecei a me categorizar por
por falas que se aproximavam. Então, eu separei relatos que falavam sobre sentir culpa, relatos que falavam sobre vergonha, relatos que falavam sobre queria muito menstruar, porque também tem isso, né, de algumas meninas quererem muito menstruar, porque isso vai fazer com que elas se tornem mulheres. Então, também tem um outro lado, que também tem pessoas que desejam muito menstruar. Tem meninas que... Tem vários relatos também que falam, ai, todo mundo menstruou e só eu não tinha menstruado, então tem essa frustração. E aí eu fui separando por isso, assim, relatos de mulheres que não sabiam, que não contaram. E aí eu meio que fiz umas 6 categorias, assim, de relatos muito semelhantes. E aí depois o que eu fiz foi transformar eles em áudio. E aí foi muito massa, assim, porque teve toda uma rede de mulheres e amigas que super me ajudaram. Na época eu usei o Facebook e falei assim, olha, eu tô gravando áudio para uma performance, alguém toparia colaborar? E aí veio várias amigas, veio pessoas que eu nem conhecia, tipo amigos virtuais e tudo mais. E aí o que eu fiz foi mandar relatos para essas pessoas e elas gravarem os relatos que estavam escritos. Algumas pessoas me gravaram os relatos pessoais mesmo, né? Não tinha escrito e gravaram. E aí eu tinha todos esses áudios. E aí mandei para o Arthur Lunardi, que é nosso amigo, que fez toda a edição, né? E transformou isso num áudio só. E esse áudio começa também com o meu relato e tudo mais. Então, o que eu fiz, né? Muitas vezes a gente vê a dança, a pessoa escolhe uma música e dança essa música. E o que eu fiz foi gravar um áudio com várias mulheres contando suas histórias e dançar esses áudios. Então, e aí eu comecei a criar ouvindo. Então, eu me mexia a partir do que eu ouvia e eu trazia essas coisas para o meu corpo, para a minha movimentação. E é um trabalho muito de improvisação mesmo, do que eu vou sentindo e como isso vai passando pelo meu corpo. Falando é uma coisa meio, né, nebulosa, mas é que vem num lugar sensível mesmo, né? De sentir e expressar isso. E às vezes a arte, né, não cai tanto na explicação, mas trago vários símbolos, né? Do vermelho, do sangue, que aparece também na performance. E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Uma outra dúvida que eu tenho em relação à construção do documentário é qual foi o critério? Muitas pessoas te ajudaram, né, participaram, e qual foi o critério de peneira? Por que chamar exatamente aquelas pessoas que participaram? Tem, se não me engano, uma prof de biologia, né, também, que participou. Então, só para contextualizar, assim, primeiro essa performance só existia, a rubra fluidez, né, que eu tô falando, ela é só apresentada. A gente chama de performance. Depois ela virou uma vídeo performance, ou seja, ela foi adaptada para vídeo, né, e se transformou num material audiovisual. E aí depois veio o documentário, que eu falo sobre a performance e convido, né, como tu falou, profissionais de diferentes áreas para falar sobre a menstruação. Então, como eu escolhi, teve esse recorte geográfico, né, que foi escolher pessoas de Santa Maria, porque são pessoas do meu convívio, que eu admiro, e eu acho muito legal também fortalecer a cena local, né, de onde eu estou agora, e convidar pessoas daqui, porque às vezes a gente tem eu vou chamar uma pessoa lá de São Paulo, porque a gente tem essa visão também da capital, e teve essa coisa de valorizar pessoas próximas que estão aqui, que tem um trabalho muito bom, assim como, né, tem pessoas com trabalho incrível em Joaçaba, em qualquer lugar, então valorizar também essas pessoas que estão por perto, essas mulheres. E aí, por que dessa escolha? Primeiro eu vou falar sobre educação menstrual bem resumidamente, né? A educação menstrual, ela foi criado esse termo, porque muitas vezes a menstruação ela é abordada só muito, né, em relação aos aspectos biológicos, fisiológicos e relacionados à reprodução. Então, a pessoa menstrua e aí ela já pode engravidar. E aí meio que fica nisso. Quando a gente sabe que a menstruação tem esses aspectos biológicos que é muito importante estudar e conhecer,
mas que ela, por ser um tabu, por isso, ela é afetada por questões culturais, por questões religiosas, por crenças que a gente tem, por questões políticas. Então, vou dar um exemplo, né? Menstruar é natural. Agora, a forma como eu vou lidar com a menstruação é cultural. Em alguns lugares, eu vou passar por um rito de passagem. Em outros, eu vou ter que usar um absorvente e esconder. Em outros, né? Então, tem várias formas de lidar com essa menstruação. E isso é cultural. E aí, o que eu quis fazer foi trazer mulheres de diferentes áreas, especialistas dessas áreas, para mostrar essas visões diversas sobre esse assunto. E para reforçar o quanto é importante olhar de diferentes perspectivas sobre a menstruação. Então, foi por isso que eu fiz essa escolha, né? Eu chamei uma professora de história, que fala sobre a menstruação ao longo da história, o porquê ela foi se tornando esse tabu e o que esse tabu garante, né? Por que esse tabu se mantém, para quem ele é válido. Aí tem a professora de biologia, que vai falar desses aspectos biológicos e também trazer essa visão crítica dela, né, como professora, o que ela acha importante de estar trazendo, assim como você está fazendo esse trabalho aqui, ela também trazer essa visão dela também. Também convidei uma pessoa trans para falar que não necessariamente a gente é mulher, não necessariamente precisa ser mulher para menstruar. Então, algumas pessoas não se identificam com esse gênero e menstruam, né? Existem homens trans que menstruam, pessoas não binárias que menstruam, e esse é um assunto que, se a menstruação é tabu, esse assunto, então, é o tabu do tabu do tabu. Então, também é importante que essas pessoas sejam vistas, para a gente lembrar que elas existem, elas também menstruam. E aí eu trouxe uma ginecologista natural, que também é uma outra abordagem da menstruação, e aí também já traz uma visão mais espiritual da menstruação, que existe. Então, a ideia não é dizer que um está certo ou errado, mas mostrar essa diversidade sobre esse mesmo assunto. Mads, quero aproveitar que tu comentou aí, né, dessas pessoas que participaram e queria deixar um espaço aberto para você. Assim, uma recomendação: é possível os educadores, as educadoras de biologia desvincular a menstruação da reprodução e como? Porque às vezes eu acho que está muito impregnado isso dentro das aulas de biologia, né? Então, eu vou ser sincera contigo que isso para mim é muito recente também. E eu acho que não sei. Para mim, como é algo recente, eu ainda não acho que é tão simples assim desvincular. E é uma das que mais tem me pegado, assim. Porque, por exemplo, esse livro que eu mostrei agora, A Mamãe Sangra, é muito lindo, ele é muito simples, ilustrado, tipo, ele tem uma escrita bem acessível para crianças, mas é completamente associado à reprodução. Tanto é que eu vou te mostrar aqui tem um desenho do bebezinho dentro do útero, que ele faz toda essa relação do sangue com o sangue que nutre a criança, e etc, etc. E aí, nessa formação que eu estou fazendo, eu perguntei para a professora assim, os livros que eu pego, tem livros que são muito legais, mas em algum momento vai associar com reprodução, em algum momento vai falar virou mulher, o que eu faço? Então, é uma coisa que veio, assim. E só para finalizar, vou fugindo um pouco da resposta, mas eu volto. Ela falou que se um livro tem algo de bom, né, a gente extrai aquilo que é bom, e aquilo que a gente não acha tão interessante, a gente joga como discussão para os alunos. Então, por exemplo, eu acho que pode vir desse lugar de, tipo, de discutir o que está estranho, né? Esse livro é muito legal, mas em algum momento fala que a menina que menstrua virou mulher. Lançar, então, se eu estou fazendo isso com uma turma, com crianças, com adolescentes, falar, será que virou mulher mesmo? E aí abrir essa discussão. Então, acho legal, né, pegar esses pontos que a gente fica meio, né, não é por aí, e também jogar para os alunos falarem o que eles pensam, né, gerar essa discussão. Mas, ouvindo a Leandra,
que é a professora de biologia que fala ali no documentário, eu não sei porque eu não sou professora de biologia, né? Mas ela fala assim, é um processo natural que acontece independente da fecundação. E aí, se esse óvulo for fecundado, aí vai acontecer a gestação. E eu acho que às vezes pode ser algo mais sutil, como ela falou, que é um processo natural que vai acontecer independente de engravidar ou não, né? E que se ocorrer a fecundação, aí sim vai acontecer a gestação. Eu acho que talvez seja não enfocar tanto na questão reprodutiva, ou que nem você está fazendo aqui. Eu acho que tem a ver com reprodução, óbvio, não vamos negar, mas, para além disso, né, o que a gente está conversando aqui, a menstruação é uma questão, é um processo que pode ser estudado com mais profundidade. Então, eu acho que você está falando, sim, sobre reprodução na tua aula, mas não só. Então, acho que isso é um caminho também. E uma outra coisa que a gente tem estudado bastante, que me sensibiliza, que é as meninas têm menstruado muito, muito cedo, não. As meninas têm menstruado com 9 anos, 10 anos, algumas, né? Outras com mais, né? Isso não é uma regra. Mas eu falo das crianças de 9, 10 anos porque são muito novinhas. E aí você falar para uma criança dessa idade que ela já pode engravidar é uma coisa tão esquisita, tão problemática, né? Porque uma criança não pode engravidar, ponto. Ela precisa, né, entender como funciona o corpo e tudo mais. Mas, às vezes, de uma forma muito sutil, né? Como eu falei antes, não é uma coisa escancarada. Mas quando eu falo que uma criança pode engravidar, o que eu tô querendo dizer, sabe? Então, como a gente precisa prestar atenção nesses discursos, que a gente está tão acostumado a falar que às vezes não percebe o que tem por trás desse tipo de fala. Então, não sei se eu te respondi, porque eu também não sei exatamente, assim, um caminho, mas eu acho que só da gente não falar só sobre menstruação associada à gestação, gravidez e tudo mais, já é uma abertura muito importante, assim, que está acontecendo. Sim, o que eu percebo, né, enquanto educador de biologia, é que muitos, independente assim, em algum momento a gente vai ser piloto de livro didático. E aí, olhando para esses livros didáticos, quando entra na parte de sistema genital, aí trabalha sistema genital masculino, trabalha sistema genital feminino, aí já entra a menstruação, já entra a fundação, já entra tudo de uma forma linear, porque, claro, estamos falando de biologia, estamos falando sobre o estudo da vida, mas também se serve assim de dica, né, para outras pessoas que estão assistindo. Eu acho que eu fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, eu percebo a importância de a gente desvincular assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas elas estão em interação. A biologia como um todo, ela é entendida como algo único, porque tudo em algum momento vai estar entrelaçado. Mas a gente consegue pegar determinado filo e estudar aquele filo. Por que não pegar a menstruação também e estudar ela de uma outra forma que não é essa, como já vem sendo trabalhada há muito tempo, e merece, né, tem que ser feito, sei lá, um recorte e ser trabalhado de outra forma. Também acredito que muito disso vem do cultural, né, e como a gente, isso mesmo que tu falou, assim, vem da família geralmente associar com reprodução e tal, e a gente acaba levando isso para a aula, né, também. E aí, para finalizar, essa é a última pergunta. Inclusive, eu não sei por que eu acabei pulando ela era para já ter sido feita, mas eu, observando agora, percebi que foi interessante deixar ela por último. Que no documentário você comentou sobre a importância, né, de uma rede feminina para a realização da performance. E aí eu também quero pedir se você me libera colocar alguns trechinhos, assim, sem áudio e tal, só enquanto fala, para o pessoal dar uma olhada no que vem por aí e para também ir lá assistir depois. A performance rubro-fluidez, ela só foi possível, ela só existiu graças a uma rede muito grande de mulheres, ela só existiu graças a uma multidão de mulheres. Eu queria que você comentasse justamente sobre isso, sobre a importância de se falar cada vez mais sobre menstruação, a importância da escola nesse ambiente,
e aí depois eu só te agradeço. Tá bem. Voltar um pouquinho só para finalizar a pergunta de antes, mas essa é importante lembrar que nós somos seres biológicos, mas também sociais, a gente também está inserido numa sociedade, então menstruação está associada também está associada à reprodução, mas a gente pode também escolher se quer engravidar ou não, até se quer menstruar ou não, então tem vários outros atravessamentos. Mas, então, vamos lá. Por que é importante todo mundo estar nesse movimento? Eu falo de uma rede feminina porque a gente falou, né, que não são só mulheres que menstruam, mas nesse trabalho foi praticamente só mulheres que eu tive em contato. Isso é algo também que eu estou repensando e observando bastante. Mas essa importância de ouvir, conversar sobre menstruação com outras pessoas que menstruam, né? Para mim, isso de poder falar com as minhas amigas é muito importante, de falar sobre esse assunto. Então, acho que vem desse lugar de estar confortável para falar sobre isso, de não ter vergonha, de poder tirar dúvidas e de se conhecer. Isso da parte das pessoas que menstruam. E também das pessoas que não menstruam. Saberem sobre isso, não se assustarem com o entendimento, para que tudo isso, para que essa menstruação seja tratada de uma forma mais tranquila, mais natural, mais positiva. Então, você pode até não menstruar, mas se acontecer de uma colega, sei lá, vazou absorvente, ela tá com a calça manchada, por que você vai fazer uma piada com isso? Por que você vai botar o dedo e dizer que isso é ruim ou não? Cara, acontece, a pessoa menstrua, às vezes, sei lá, não estava com absorvente, não sabia que ia descer. Pode ser a primeira menstruação que essa mulher, que essa menina tá tendo. Por que eu vou fazer essa piada se é algo natural? Então, se a gente tem uma sociedade mais consciente, a gente não precisa ficar dando risadinha quando fala em menstruação, a gente não precisa apontar o dedo, a gente não precisa se chocar porque uma pessoa tá com um absorvente na mão e vai no banheiro. A gente não leva papel higiênico para se limpar, por que eu não vou levar um absorvente para trocar no banheiro? O que tem de errado nisso? Então, acho que é isso, né? Da gente olhar com isso com mais naturalidade, com mais tranquilidade, para que as pessoas que menstruam não tenham mais esses traumas, essa vergonha, tenham uma relação mais positiva. E com isso eu também não quero dizer que você precisa amar a sua menstruação, que tem que desenhar com seu sangue, tananã. Mas você não precisa odiar, eu acho que esse é o ponto. Então, é isso que eu penso. E aí, claro, a escola vai ter um papel muito importante para isso, né? De falar sobre isso a partir dos seus conteúdos, né? Falar sobre isso nas aulas de artes, eu vou falar das aulas de artes, nas aulas de biologia, nas aulas de história, a gente pode falar sobre isso, na aula de geografia. Então, várias disciplinas podem estar abordando esse assunto. Eu acho que é muito legal que tenha essa transdisciplinaridade quando é possível. E é isso, né? Como eu falei também, o governo, que o Estado ele também tem esse papel. Então, tudo isso para que a gente tenha uma relação mais suave, feliz com a menstruação. Certo. Mads, eu queria mais uma vez te agradecer, conforme eu já tinha comentado até com as turmas nas aulas passadas aí, né, que é muito tranquilo e fácil assim a nossa conversa, porque a gente se conhece já desde os primeiros dias de aula, né, a gente conviveu muito, e também comentar que no ano passado, né, a gente já havia comentado sobre a possibilidade de fazer esse encontro. Lógico que naquela oportunidade lá, comendo um pastel, né, a gente não imaginava que ia ser dessa forma, que ia ser durante a pandemia, mas, claro que aí possibilitou da gente fazer dessa maneira. Acredito que também o proveito foi exatamente igual como seria em sala de aula, e claro que para ano que vem não sei, né, mas para quando todos vacinados aí, se a gente consegue fazer esse encontro presencial, acho que também é algo a ser conversado.
Só te agradecer, muito obrigado de verdade, de coração, por você estar participando aí, com certeza enriqueceu muito aí o conhecimento para mim, para as turmas, para todo mundo que está assistindo. Gostaria de falar mais uma vez aí para as turmas, sempre lembrando, levem esse conhecimento adiante. Olha que movimento e que oportunidade legal que a gente teve aqui, né? E é isso. Muito obrigado de verdade. E estou abrindo aí o espaço caso você queira dar um recado final para as turmas. Muito obrigada, fiquei bem feliz também. Espero que em breve a gente faça isso presencialmente, né? Que a gente possa conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, mandar para o Deco, depois ele me manda também, eu fico bem aberta. Para quem tem Instagram, quiser seguir Rubra Fluidez, lá eu tenho um perfil que eu falo sobre todos esses assuntos, compartilho sobre a performance, com poesia, com várias coisas. Tem o documentário no YouTube também, para quem quiser pesquisar, Rubra Fluidez, o papel da arte na educação menstrual. E é isso, né? Fiquem à vontade para discordar também das coisas que a gente fala, para criticar, para perguntar, tirar dúvidas, isso também é importante. E é isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Então, beleza, eu encerro aqui essa sequência, né, de vídeos que a gente fez sobre educação menstrual e também sobre sexualidade e gênero. E, enfim, eu queria aproveitar esse momento aqui para dizer que eu fiquei muito feliz com os resultados, não esperava algo tão significativo quanto foi. Agradecer a todo mundo que participou, e é isso. Tchau, gente!